Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro, nossa primeira aula. Eu sou o professor Antônio José, serei o professor de vocês de Física. Então, assim, espero que esse ano letivo seja um ano de aprendizado, embora nós estejamos no ensino remoto, mas a expectativa é que dê para a gente aprender. Nós não podemos parar de aprender, certo? E aqui nossos encontros serão toda sexta-feira, tá? Vou estar postando aula na sala virtual. Vou estar comunicando no grupo do WhatsApp. Então eu espero que vocês participem mesmo, né? Façam as tarefas, estudem o material que eu vou estar postando, assistam aos vídeos. Isso é muito importante para a gente poder continuar aprendendo, como eu já falei. E que vocês irão prestar o Enem, né? Tá chegando aí o Enem novamente, vestibular, vocês estão concluindo o ensino médio. Então precisa estar muito ligado mesmo nas nossas aulas, né? Nos conteúdos, para que vocês possam ter um bom desempenho. Então, nossa disciplina, ela possui 80 horas, né? São 80 aulas durante o ano. É, por semana são duas aulas. Eu vou estar colocando o material na sexta-feira para vocês. A cada 20 aulas nós iremos fechar um período. Cada período nós teremos duas avaliações. Uma dessas avaliações é uma prova mesmo, é um teste. Vai ser virtual, né? Digital. Ou pode ser também impresso para aqueles que não têm acesso aos meios remotos, né, às plataformas digitais. Então essa é a nossa metodologia de trabalho. Vou estar colocando vídeos, vou estar colocando arquivo em PDF e também colocando os formulários, né, do Google Forms para vocês estarem respondendo as atividades. Essa é a nossa metodologia. E nesse primeiro momento, para a gente não entrar assim ainda diretamente no conteúdo do terceiro ano, né, a física, que é a eletricidade, o magnetismo, a física moderna, eu iria abordar alguns assuntos que são importantes para vocês poderem ter base para iniciar o curso do terceiro ano. Ou seja, são aqueles conteúdos, aqueles assuntos que vocês já viram em anos anteriores, principalmente a física do primeiro ano. Nós temos alguns assuntos lá do primeiro ano que eles são pré-requisitos para a gente iniciar o curso do terceiro ano. Então eu vou começar por eles, falando um pouco desses assuntos. Eu não vou me aprofundar muito, é só para vocês relembrarem. Inclusive eu vou deixar o questionário para vocês no Google Forms, para vocês responderem, baseado nesses conteúdos que são pré-requisitos. Tá? Como, por exemplo, vetores, força, trabalho, energia. São os assuntos lá da mecânica clássica do primeiro ano que vocês precisam ter uma base para a gente poder aprofundar o conhecimento do terceiro ano. Né? Nós vamos precisar de noções de vetores, noções de força, noções de energia, noções de trabalho. Então nós vamos precisar, é isso que eu vou trabalhar nesse momento com vocês, nessa parte do diagnóstico, da sondagem, vendo o que vocês já têm, o que vocês já aprenderam, que habilidade vocês já desenvolveram, e aí nós vamos estar trabalhando em cima disso. Então nossa aula de hoje basicamente é isso, é relembrando alguns conceitos, alguns tópicos que eu vou estar apresentando, e aí vou deixar esse material para vocês estudarem, né? Vou deixar o capítulo sobre vetores, vou deixar o questionário para vocês responderem, tá certo? Aí na próxima semana a gente vai trabalhar em cima daquilo que eu observar que vocês estão ainda precisando, né? Porque esses assuntos eles são pré-requisitos. Então se vocês tiverem alguma deficiência em algum desses conteúdos, eu preciso fazer mais um aprofundamento antes de começar de fato o assunto do terceiro ano, que é eletricidade. Então assim, só sempre eu gosto de iniciar o curso falando sobre a física, né, a importância dela, porque às vezes a pessoa estuda o ensino médio e sai e não sabe o porquê que estudou física, né, na escola, às vezes não aprendeu muita coisa, não sabe de fato por que estuda física. Então nós sabemos que a física é um conjunto de conhecimentos produzido pelo homem. E esses conhecimentos o homem utiliza para interpretar a natureza, conhecer os fenômenos, né? Fazer estudo dos fenômenos, ver como é que eles funcionam, absorver conhecimentos, construir conhecimentos em cima desses estudos sobre os fenômenos e utilizar eles para melhorar o nosso dia a dia. Ou seja, que são as tecnologias, criar os utensílios, as coisas, os objetos que facilitem a nossa vida. Então a física, o laboratório dela é a natureza, é estudar os fenômenos naturais, certo? Então estudando esses fenômenos naturais a gente vai conseguir desvendar a natureza, desvendar esse amplo
universo, né, de informações, de conhecimentos. E aí nós elaboramos isso a partir do estudo da física, né, na busca da compreensão dos fenômenos naturais. A gente vai adquirindo conhecimentos e vai utilizando para facilitar a nossa vida, né, utilizando nas tecnologias, melhorando o uso do meio ambiente, né, o meio ambiente com mais responsabilidade, com mais ética, mais sustentabilidade, utilizando os recursos naturais de forma mais consciente, certo? Então o nosso objetivo maior é esse, é trabalhar o conhecimento mesmo, estudar a natureza, os fenômenos, buscar esses conhecimentos e utilizar eles em tecnologias para melhorar a nossa vida. E no sentido ético também usar esses recursos com responsabilidade para gerações futuras poder desfrutar desse, desse universo que nós temos, que é a natureza. Tá? Então a natureza é o primeiro laboratório do homem, observando a natureza que o homem constrói o conhecimento, e a física de fato ela é uma ciência, né, que se preocupa com isso. Então nós vemos aí no nosso dia a dia a televisão, o computador, o celular, a internet, o ar-condicionado, enfim, o micro-ondas, inúmeros aparelhos, equipamentos, o carro, os veículos, todo tipo de veículo, todos eles ali têm física empregada. Então a física ela é uma ciência muito importante, né, para o desenvolvimento de um país, de uma nação, do mundo, tá? No sentido de tecnologias mesmo de ponta, na questão de armas, enfim, a física aí está presente em muitos campos e nós no ensino médio precisamos explorá-la, tá certo? Então vamos começar aqui vamos falar um pouco de vetores, vou falar um pouco de força. Aí pelos questionários eu vou observar como é que vocês estão e aí eu vou preparando os nossos próximos assuntos, fazendo essa revisão, né? Trabalhando alguns tópicos que vocês já viram antes que é necessário para iniciar o curso do terceiro ano, tá bom? Então vamos lá. Então começando aqui pela cinemática vetorial, é um assunto lá do primeiro ano que você já deve ter visto. Nós vamos falar de vetor. O vetor ele é uma entidade matemática, tá? Ele é um ente matemático representado por uma reta ou um segmento de reta, tá? Pode ser um segmento, uma semi-reta. Ele precisa apresentar uma direção, sentido e módulo. Na verdade, o vetor é para a gente poder orientar, porque dentro da física nós precisamos, dentro de alguns campos, algumas grandezas, elas precisam de orientações. Não basta dizer um valor específico, como as grandezas escalares, que basta você informar uma unidade, um número, um valor numérico e a unidade de medida. Por exemplo, 1 quilo de feijão. Não precisa dizer qual é a direção dele, o sentido dele, para que lado ele está. Quando eu falo 1 quilo de feijão, todo mundo compreende do que eu estou falando. Mas se eu falo 10 newton de força, uma velocidade de 30 metros por segundo, então nesse caso a velocidade e a força são grandezas vetoriais. Eu preciso informar qual é a direção, qual é o sentido dessa grandeza, para ficar bem compreendido. Então quando eu utilizo apenas um número, um valor numérico, unidade de medida, e a informação já fica entendida, eu estou trabalhando com grandeza escalar. E as grandezas vetoriais, elas precisam de informações a mais para ficar compreendido. E aí a velocidade, a força, nós vamos trabalhar a ideia de campo, né? O campo gravitacional, o campo elétrico, a força elétrica, são as nomenclaturas que nós vamos usar agora no terceiro ano. Então, a gente precisa compreender essa linguagem vetorial. Então, ela é utilizada para dar esse direcionamento, tá? Para dar a direção, para dar o sentido e também o módulo. Então, isso é um vetor. Então, nós vamos ver aqui na imagem, dá para a gente observar aqui na imagem uma representação de um vetor, né? Ele sempre é representado por uma setinha. Nós temos aqui um ponto A, nós temos um ponto A, e aqui nós temos o B. Tá? A setinha parte do ponto A, que é a origem, né? A extremidade, e a extremidade final, o ponto B. E aí nós representamos AB, que é esse segmento de A até B. É um segmento orientado, tá? E a setinha em cima dos dois. Do outro lado aqui nós temos um segmento contrário. Ele inicia lá no B, o B é o segmento inicial, e aí nós chegamos até o ponto A, que é a extremidade final. Então nós temos aqui BA, certo? Aqui nós temos AB, a setinha mostrando do ponto A até o ponto B, é uma semi-reta, melhor um segmento de reta. E aqui nós temos do ponto B para o ponto A.
Então observe que aqui nós temos já uma definição interessante que é o sentido. Tá? O vetor, a linguagem vetorial, ela necessita que nós determinemos o sentido. Para que lado ele está? É para a direita, é para a esquerda, é para cima ou para baixo? Então, como ele é o ente matemático que serve para a gente dar a direção, dar sentido e módulo, essas são as características do vetor. Então, primeiramente, a gente vai ter que trabalhar isso. Observar sempre qual é o sentido desse vetor. Se ele está de A para B, ou se ele está de B para A, se ele está para baixo, é para cima, é para a direita, é para a esquerda. No caso, isso aí é o sentido do vetor. Tá certo? Seguindo. Então, nós temos aqui agora a direção, que é outra característica, né? São três as características do vetor. É a direção, o sentido e o módulo. Isso aqui a gente vai falar muito nas nossas aulas quando estivermos trabalhando força elétrica, tá? Campo elétrico também, que são vetores. Então, nós temos aqui um vetor 1. Ele está nessa direção, a setinha sempre aponta para o lado que ele está. Ele está da direita para a esquerda. Melhor, da esquerda para a direita, desculpa. O vetor 2 está ao contrário. Ele está da direita para a esquerda. Ok? E o vetor 3 está da esquerda para a direita. E o 4 da direita para a esquerda, como vocês observam na imagem. Então, todos esses vetores, o 1, 2, 3 e 4, eles têm a mesma direção. Eles estão paralelos, ó, são retas paralelas, são segmentos orientados, cujas retas suporte são paralelas. Apresentam a mesma direção, eles estão na mesma direção que a direção horizontal, certo? Quando a gente fala de direção, geralmente é horizontal, vertical ou oblíqua, né? Geralmente são essas três as nomenclaturas da direção. Então, todos esses vetores têm a mesma direção, certo? Agora, quando a gente fala em sentido, aí o sentido deles, alguns estão opostos. Por exemplo, o vetor 1 e o vetor 3, eles têm a mesma direção e mesmo sentido. A setinha está apontando para o mesmo lado, da esquerda para a direita. Já o vetor 2 e o vetor 4 também têm a mesma direção, mesmo sentido. Ambos estão apontando, né, eles estão na mesma direção, na horizontal, e o sentido deles é da direita para a esquerda, certo? Agora, se a gente comparar o vetor 1 com o vetor 2, nós vamos observar que eles têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. O 1 está da esquerda para a direita e o 2 está da direita para a esquerda. Então, eles têm a mesma direção, mas o sentido é oposto. Da mesma forma, o vetor 4 e o 3. 3 e 4 também têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Ou seja, o vetor 3 está apontando para a direita e o vetor 4 está apontando para a esquerda. Certo? Então, essa parte é importante nos vetores, tá? Porque ele precisa determinar essa direção e sentido. Com relação ao módulo, o módulo é valor numérico, é um valor. Nós temos que determinar um valor, o comprimento do vetor, quanto que ele mede, né, de unidade. Então, nós temos uma representação aqui bem simples, ó. Cada U desse aqui representa uma unidade, cada pedacinho desse, ó, na corzinha vermelha ou azul, tem o mesmo tamanho. Então, nós vamos observar que do ponto X até o ponto Y, se nós conferirmos aqui, nós temos 4 unidades, ó. São 4 intervalos iguais, ou seja, 4U. Esse U quer dizer unidade, são 4 unidades. Então, eu posso representar esse vetor XY, ó. Está aqui a setinha vermelha, unificando eles, certo? Está aqui o vetor XY, com a setinha em cima. Então, o módulo de XY é igual ao módulo de YX, que tanto faz eu sair de X para Y, como de Y para X, certo? Ó, observa que nesse aqui, azulzinho, a setinha está para lá, para o lado esquerdo, e aqui a setinha está para o lado direito. Tranquilos? Então, o módulo é isso, é um valor numérico, ou seja, a medida desse segmento. Tá? Então, nós temos o vetor preciso. As características do vetor é a direção horizontal, vertical ou oblíqua. O sentido é direita, esquerda, para cima ou para baixo. E o módulo é um valor numérico. Beleza? Exemplo de vetores, nós temos aqui um vetor D, que é o deslocamento. Isso aqui a gente viu lá na mecânica clássica do primeiro ano, essa representação do vetor, ó. O vetor deslocamento, sempre tem a setinha em cima. O vetor velocidade, que é o Vzinho, com a setinha também em cima.
E a aceleração, que é o Azinho, também com a setinha em cima. Sempre o vetor tem essa setinha, isso é um padrão, tá? Sempre que você vê uma letra com a setinha em cima, sempre apontando para a direita. Isso aqui não quer dizer que se ele tivesse para a esquerda, a setinha seria para a esquerda. Não, sempre a nomenclatura, a representação sempre é essa. A setinha em cima, apontando sempre para a direita. Mas aí a interpretação você olha na figura. Também é comum denotarmos o módulo vetor A como? Podemos representar por módulo. Então aqui, por exemplo, o módulo, essa barrinha aqui é o módulo, que é a distância, tá? O módulo vetor D é igual a D. Nesse caso eu já tirei a linguagem vetorial. Como aqui isso é uma distância, a distância do vetor D é D. E aí para o vetor V também eu posso representar na forma de módulo. O módulo de V é igual a V. E o módulo de A do vetor A é igual a A. Então essa é a representação. Beleza? Agora vamos trabalhar as operações com vetores. É importante essa parte aqui onde eu queria mais chegar. Porque lá na nossa aula de... Quando a gente trabalhar força elétrica e campo elétrico, nós vamos utilizar muito essas operações vetoriais. Principalmente a regra do paralelogramo. Que muitos alunos se espantam com essa regra, né? Uma regra que mexe com cosseno, as leis dos cossenos, então tem aquela rejeição, né? Porque sente que a aula é um pouco matemática. E só lembrando que aula de física não é aula de matemática, que nós vamos utilizar a matemática como uma linguagem para nos comunicarmos. Então, para a gente explorar os fenômenos naturais, nós usamos a linguagem matemática. Mas não vamos pensar que a aula de física é uma aula de matemática, puramente matemática. Não, é uma aplicação. Nós vamos estar utilizando a linguagem matemática para compreender os fenômenos da natureza. Então aqui nós temos um homem empurrando uma estante, ele está aplicando uma força, e aí se nós fôssemos representar essa força, né, a direção dela seria para a esquerda. Ó. Poderia representar aqui o vetor força, né, ele está aplicando uma força. Então o vetor ele serve para isso, é esse ente matemático que serve para dar essa localização, sentido, direção, entendeu? É só para dar essa guia mesmo. Ele é representado por segmento de reta, onde dá esse direcionamento. Como é a grandeza força exige isso, eu preciso saber para que lado ele está empurrando esse objeto, para mim poder ter noção da informação. Então aqui nós temos uma representação do vetor F, né, que é uma força que ele está aplicando, no caso da direita para a esquerda. Beleza? Então dentro dessas operações com vetores nós vamos ver, começando aqui pela soma vetorial. Então nós temos um deslocamento de A, vamos prestar atenção nessa imagem, ó, de A até B, certo? Aqui a setinha mostrando de A até B. Esse é um deslocamento parcial. E do ponto B até o ponto C, mais um deslocamento. Então são dois deslocamentos, de A para B e de B para C. Então o que seria a soma vetorial? Para somar esses dois vetores, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar um novo vetor. O vetor soma ele vai partir do início, que foi o ponto A, certo? Vai partir aqui do início. E ele vai seguir até o ponto C, que foi o final desse vetor. É como se algo deslocasse do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto C. Então, para a física, o que interessa é de onde ele partiu e de onde ele parou. Então, a soma é só esse intervalo aqui, ó. Não interessa o que ele andou lá durante todo o percurso. O que interessa é a distância entre a origem e o final do movimento. Então, essa nova imagem aqui, nós temos a resultante. Então, quem é a resultante desses dois deslocamentos parciais, AB e BC? Então, nós temos aqui a resultante, que é essa linha que eu acabei de desenhar, que é nesse ponto de A até o ponto C. Isso aqui seria a soma vetorial numa forma geométrica de mostrar isso para vocês. Outro exemplo aqui também, nós temos um homem e uma mulher empurrando uma geladeira. Então, ela está empurrando nessa direção aqui, ó, que a mulher está empurrando para lá, certo? Ela está empurrando para essa direção e o homem está empurrando para cá, certo? Aqui como se ele estivesse num plano, ele empurra aqui para o lado da, digamos, da horizontal e ela para o lado da vertical, tá? Mas isso aqui num plano. Então, como tem duas forças aplicadas nesse objeto, é como se fosse dois carros, né? Quando dois carros vão peitar um no outro. Então, para que lado vai ocorrer o movimento? O movimento, a tendência é ir para cá, ó.
ele vai nessa direção da setinha verde. E ela é justamente a resultante. Eu aplico uma força numa direção e tenho mais outra na outra direção. Então ele não vai se movimentar nem para lá e nem para cá. Ele vai se movimentar aqui no meio, ó, no centro. Ok? Agora vamos pegar esses movimentos aqui do homem e da mulher e colocar eles parciais. Ó, o homem está empurrando aqui para a direita, a setinha mostrando para a direita, e a mulher nessa direção. Tá? Se eu inverter se eu inverter esses movimentos, isso aqui não vai alterar a interpretação física ou matemática. No caso aqui é vetores, nós estamos dando a localização. Então, se eu trouxer aquela imagem dele para cá, ó, virar essa figura, ele vai empurrar o objeto para cá e ela vai empurrar para lá. Mas o vetor resultante não muda, ó, ele sempre vai ser esse daqui, certo? Então, a resultante sempre é, você marca um segmento do início do primeiro movimento até o término do segundo movimento. Então, essa reta aqui que representa, esse segmento que representa a resultante, tá? Isso é bem importante para a gente interpretar problemas físicos mais na frente. Então, aqui pegando exemplos, eu não vou colocar números, tá? Vou fazer mesmo só de forma algébrica mesmo. Ó. Temos aqui um vetor A e temos aqui um vetor B. A primeira coisa que nós temos que observar é, esses dois vetores têm a mesma direção e mesmo sentido, certo? Ó, a mesma direção porque eles estão na horizontal, todos dois. E mesmo sentido porque são da esquerda para a direita, os dois. Então, nesse caso, a soma vetorial, ó, a resultante, eu vou somar os dois vetores. Eu vou somar o vetor A mais o vetor B. Se eu colocasse números aqui, digamos que o vetor A ele corresponde a 5 unidades. Digamos que ele é 5 unidades e o vetor B, digamos que ele é 8 unidades. 8 unidades. Então, se eu fosse calcular a soma desses dois vetores, eu só somaria 5 unidades mais 8 unidades. Certo? 5 mais 8, 13. Então, essa soma daria 13 unidades. Colocando números para ficar mais fácil. Então, assim define-se o R, né, o vetor R, que é a resultante, como vetor resultante ou vetor soma de A e B. Então, a soma é você pegar os dois vetores, né, lógico, na linguagem vetorial, você somar esses dois valores. Eu poderia também fazer utilizando o vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor n sucessivamente. Se tivesse vários vetores, é só somar todos eles. Somo 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 e aí sucessivamente, certo? Então, para somar vetores, quando é que eu somo dessa forma? Quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, certo? Agora vamos pegar uma situação diferente. Ó. Vamos pegar aqui um vetor A da esquerda para a direita e um vetor B que está da direita para a esquerda. Repara que eles têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Quando os sentidos são opostos... Ah tá, eu esqueci também de representar aqui para vocês. Ó, quando a gente vai representar geometricamente esse vetor, ó, tá aqui o vetor A. Então aqui é o início do vetor A, certo? E ele terminou aqui. Quando ele terminou, você acrescenta o vetor B. Então aqui nós temos o vetor B. A minha canetinha está falhando muito aqui, tá? Mas vamos conseguir. Beleza, está aqui os dois vetores. Então, quem é a resultante? Ó, eu vou marcar o ponto no início, ó, e ele vai até o término do vetor B. Então, esse aqui seria o vetor resultante, que nós chamamos de R. Então, lembra que esse aqui vale 5, esse aqui vale 8. 5 mais 8, 13. Então, esse aqui vai valer 13 unidades, certo? É assim que representa. Nesse caso aqui, nós temos vetores em sentidos opostos. Então, para somar esses vetores em sentido oposto, eu vou pegar o primeiro vetor mais o oposto do outro, certo? Ó, veja que tem um sinalzinho de menos. Porque se a gente for desenhar isso aqui, ó, geometricamente, vai ficar assim. Eu tenho aqui o vetor A, certo? No final do A, certo? Eu volto com o vetor B. Ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Que ele é menorzinho um pouco do que o A. Se ele fosse maior, ele iria passar um pouco, não tinha problema. Então, isso aqui é o vetor B. Ele já está voltando. Então, quem é a resultante? A resultante vai ser só esse pedaço aqui, ó. A resultante é só esse pedaço aqui. Tá? O resultante. Ok? Isso aqui, como ele é pedaço de A, ele fica para cá. Seria essa a direção dele.
porque ele vai pegar a setinha do lado maior. Esse aqui é o maior, então ele vai pegar esse valor. Então, se eu colocasse valores numéricos ali, ó, se eu colocasse um valor aqui para A e para B, digamos que como A agora está maior, vou colocar um valor de A, vou colocar 6 unidades, e o B vou colocar 4 unidades. Então, se eu fosse fazer a soma desses dois vetores, eu iria pegar os 6 unidades mais o oposto do outro, que é 4 unidades. Então, mais com menos é menos. Soma lá 6 com menos 4, fica menos 2. Então, a soma aqui seria menos 2 unidades. Entenderam? Essa é a soma de vetores quando eles têm sentidos opostos. Mesma direção, mas os sentidos são opostos. Eu vou deixar o material para vocês darem uma olhada nessa aula, tá? Vou deixar o arquivo em PDF desse capítulo e vocês vão baixar e dar uma olhada do livro do primeiro ano de física, tá? Esse material aqui que eu estou fazendo com vocês. Agora vamos somar vetores quando os dois vetores eles apresentam um ângulo de 90 graus. Eu vou mostrar mesmo só não vou colocar números ainda. Repara que mesmo que esses vetores estejam fora um do outro, mas quando você juntar eles, ó, você pegar esse vetor, trazer ele para unir o início do vetor B, juntar com a ponta do final do vetor A, e ele formar um ângulo de 90 graus, aqui ó, um ângulo de 90 graus, então a resultante sempre é pegando o início do vetor A e deslocando até o término do vetor B. Então a nossa resultante aqui já vai ser esse, ó. Repara que aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Se nós temos um triângulo retângulo, para calcular esse cateto maior, né, calcular a hipotenusa, desculpa, nós vamos aplicar basicamente o teorema de Pitágoras, está aqui, ó. Para calcular a resultante, eu vou pegar a resultante ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu estou aplicando aqui um teorema de Pitágoras, como vocês já devem utilizar muito isso lá na matemática. Ok? Então, como esse ângulo ele é de 90 graus, nós sabemos que o cosseno de 90 é zero. Então, por isso que eu não vou acrescentar o restante aqui, porque na prática teríamos que utilizar a regra do paralelogramo. E nesse caso aqui, nós teríamos que acrescentar duas vezes o A, o vetor A vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Então, o ângulo deles é 90, o cosseno de 90 é zero. Por isso que a gente não acrescenta essa outra parte. Então, só fica até aqui, nós temos basicamente um teorema de Pitágoras. Certo? Eu não vou colocar números. Isso aqui nós já trabalhamos muito lá em matemática. Agora a parte mais que eu queria chegar mesmo é essa. Ó. Agora esses vetores, eles têm... Ó, e observa também que ali as direções são diferentes. Ó. Esse tem a direção horizontal, esse tem a direção vertical. Esse está da esquerda para a direita, esse está de baixo para cima. Então observa que mudou, né? Os vetores estão bem desalinhados em relação ao anterior. Então a soma vetorial já fica dessa forma, utilizando o teorema de Pitágoras, quando ângulos entre eles formam 90 graus. Nesse outro caso aqui, nós temos o chamado regra do paralelogramo, porque os vetores eles têm direções e sentidos opostos, melhor, direções e sentidos diferentes, são totalmente diferentes. Ó. Nós temos uma direção aqui horizontal para o vetor B, e nós temos uma direção oblíqua para o vetor A, certo? Então, eles estão totalmente diferentes. Aí, nesse caso aqui, para a gente resolver essa questão, como é que a gente soma esses vetores? Então, nós vamos utilizar o seguinte, eu vou traçar uma reta paralela ao B. Ó, eu vou traçar aqui uma reta paralela ao B. Beleza, ó. E vou traçar uma paralela ao A. Basicamente isso aqui, ó. Não ficou bem desenhada a figura, mas essa é a ideia. Então, eu tenho aqui uma figura chamada paralelogramo. Essa figura que tem lados, pares de lados paralelos. Lembra dessa figura? O paralelogramo? Mais ou menos isso. Então, pela nossa definição lá, para somar o vetor, eu vou pegar sempre o início do primeiro vetor. O início é aqui, ó. E o término do segundo vetor. Então, a setinha que representa aqui, ó. O vetor resultante ele vai estar nessa posição. Ok? Aqui vai ser o vetor resultante. Para calcular isso aqui, nós vamos ter que usar a lei dos cossenos. Tá? Que é essa regra aqui que nós chamamos de regra do paralelogramo. No material que eu vou botar para vocês, que é do primeiro ano, tem lá uma deduçãozinha mostrando
mas isso aqui também você vê mais em matemática. Então aqui é só para a gente relembrar. Então o que eu vou fazer para resolver esse vetor, essa soma vetorial? A soma do vetor A mais o vetor B. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quadrado da resultante é igual ao quadrado do vetor A mais o quadrado do vetor B mais duas vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó. O ângulo que está ligando os dois ali, ó. Desculpa, a minha canetinha está falhando. Aqui, ó. Tá certo? Esse ângulo aqui de encontro entre as duas retas, a do vetor A e a do vetor B. Tranquilos? Vamos seguir? Pronto, a parte vetorial nós já falamos, tá? Era isso que eu queria falar sobre a parte vetorial. O vídeo talvez vai ficar um pouco longo, né? Não é meu desejo deixar o vídeo alongar muito. Eu vou só falar um pouco para vocês sobre força, para vocês irem lembrando também. E aí eu encerro esse momento e aí nós vamos ficar com o formuláriozinho para responder, certo? Responder até na outra sexta, tá? Para vocês responderem até na quinta-feira. E aí sexta-feira eu já olho e vejo o que dá para a gente fazer sobre esse diagnóstico, né? Porque vocês precisam dessas bases de vetores, de força, enfim, alguns conteúdos como eu falei que são pré-requisitos, tá bom? Então vamos aqui na dinâmica, olhar um pouco de dinâmica, que é a parte da força, tá? Eu disse que ia falar um pouco de força para vocês. É muito importante isso, também é uma física do primeiro ano, lá na mecânica clássica. Então a dinâmica é o segmento da mecânica que analisa sistemas em movimento ou repouso, estabelecendo as relações existentes entre as suas causas e seus efeitos. Então quando eu aplico a força em um objeto, a tendência é lógico eu realizar trabalho, né, que é movimento. Então a dinâmica ela já trabalha essa parte do movimento, as causas, os efeitos do movimento, o que causa, quais os efeitos. Já a cinemática trabalha mais o movimento no sentido mais de descrever mesmo, descrever as propriedades, algumas equações matemáticas, né, algumas fórmulas. Mas a mecânica ela já é mais para a parte mesmo de causas e efeitos do movimento, tá certo? Esse nós vamos trabalhar aqui. Então, vamos ver a força e efeito. Força é um agente físico capaz de produzir deformações, que é o chamado efeitos elásticos, tá? Quando eu aplico a força, por exemplo, numa mola, se eu aplico a força numa mola, você vai deformar ela, né? O efeito elástico. Se você, por exemplo, bate numa bola, num objeto macio, ele vai afundar e retorna. Aquele efeito que a força provoca nos objetos. Ela pode provocar também a aceleração. Quando você empurra algo, ele se movimenta. Então aquele movimento é o que nós chamamos de aceleração. Lógico que ele tem que se movimentar, que é o efeito dinâmico, né? Ou seja, provocou movimento. Nos corpos em que atua por contato, força de contato, a distância, que é a força de campo. Essa força de campo que nós vamos precisar agora aqui no terceiro ano, tá? Nós vamos trabalhar muito essa força elétrica, a força de campo. As partículas podem se movimentar não totalmente por contato, mas também por distância. É o caso do ímã, né? O ímã a gente percebe que ele consegue movimentar uma moeda sem estar tocando nela, basta aproximar. Então é mais ou menos isso que nós vamos trabalhar aqui no conteúdo do terceiro ano. Então a força é isso, esse agente físico capaz de provocar deformações, provocar movimento, aceleração, né, que já é o movimento. Pode ser com contato, pode ser também à distância, como é o caso dos campos. Então nós temos a força, temos o efeito elástico, que é a deformação. O exemplo disso é uma mola. Quando você comprime uma mola, você está deformando ela. Tá? Você aplica uma força e deforma o objeto. Uma bola, um balão, quando você aperta, você está deformando. Tá? Esses objetos plásticos, né, aborrachados, acontece isso. De um corpo produzida sobre a ação de uma força ou de um conjunto de forças. Eu posso aplicar uma única ou posso aplicar várias forças para poder causar esse efeito elástico. Tá? E o efeito dinâmico provoca a aceleração, né, que isso é fruto de quê? De um movimento. Eu aplico a força em algo e ele vai se movimentar. Como é o caso de você empurrar uma mesa, empurrar uma cadeira, empurrar um veículo. Enfim, empurrar um objeto que provoque movimentação. Isso é provocar, no caso, a aceleração. Tá? Então nós temos vários tipos de força. Tá? Nós temos vários tipos de força. Nós temos a força normal, que é essa força que mantém a gente fixo no solo. Tá? Pela terceira lei de Newton nós temos ação e reação, a força normal para baixo, a força normal para cima.
Existe a força de atrito, existe a força elástica, existe a força gravitacional, a força elétrica. Então nós temos vários tipos de forças, né, que já foi estudado na mecânica, só que agora no terceiro ano nós vamos estudar a força elétrica, tá? Por isso eu quis fazer essas falas, né, sobre esses conteúdos lá do primeiro ano. Como eu falei, são pré-requisitos para a gente dar continuidade aqui ao conteúdo do terceiro ano, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui, né, porque o vídeo já está ficando bem longo, mas na próxima sexta-feira vai ter mais alguma coisa, eu vou falar mais sobre esses tópicos, né, que a gente precisa lembrá-los para poder iniciar de fato o assunto do terceiro ano, que é eletricidade, tá certo? Então tchau para vocês, se cuidem, tá? Façam e respondam o questionário que eu vou deixar, o questionário online, eu vou deixar também impresso na escola. Leiam os capítulos que eu vou deixar, o capítulo de vetor e o capítulo de força, tá? Falando sobre força, falando sobre vetores, eu vou deixar para vocês também o link aí na sala virtual e também no material aqui nosso, tá bom? Então tchau para vocês, até a próxima aula.